durante um evento em Brasília. Você que acompanha a programação da Jovem Pan dentro do 3 em 1 acompanhou essa fala do presidente repercutindo a decisão de agora há pouco da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em relação ao deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. A segunda turma do STF derrubou a decisão do ministro Nunes Marques, que havia suspendido uma outra decisão do Tribunal Superior Eleitoral e, com isso, mantém a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini. Vou começar com você, Ana Paula Henkel, que achou dessa fala, uma fala dura do presidente que acompanhamos juntos aqui na Jovem Pan, né, Ana? Boa tarde, bem-vinda. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Uma fala dura do presidente. Mas olha, Vitor, o presidente ele sempre teve esse jeito muito orgânico de se comunicar com seu eleitorado, com o Brasil, até com quem não votou no presidente Bolsonaro, e é o jeito dele. Só que acho que além de um pronunciamento, Vitor, foi um desabafo. E um desabafo com muita representatividade, com muita profundidade, porque a nação está cansada deste STF, que milita, que é uma composição da corte ativista. Aqui sempre enaltecemos a importância da instituição Supremo Tribunal Federal, mas com essa composição está difícil respeitarmos essa instituição. Então, o presidente ele coloca aí as palavras de uma maneira como um desabafo, ele fala também em fé, ele fala também em Deus, ele fala na Bíblia. Isso tudo mexe, né, com ali aqueles que adoram alimentar as bases do marxismo cultural, onde a fé tem que sumir, né, da política no Brasil, a fé tem que sumir do Brasil. Tira a fé, tira Deus, tira religiões para que o Estado em si, ele possa ser o Deus dessas pessoas. Então, o presidente toca também ali, o simbolismo dele tocar nesses pontos é um simbolismo importante. E ele representa o que o povo não aguenta mais. O 7 de setembro, ano passado, a primeira pauta, a única pauta, né, assim, importante que foi de fora a fora em todas as manifestações do Brasil, foi o respeito à Constituição, foi o cansaço em relação a esse ativismo, a essa militância do STF, uma corte que deveria ser estritamente constitucional, hoje é uma corte abertamente política, eles não ficam vermelhos mais, né? Eles abriram já as portas aí dos armários e assumem hoje, na luz do dia, que é uma corte política. Um ponto interessante que nós também temos que começar a conversar, viu, Vitor? Eu sei que é tanto pratinho para o brasileiro rodar, mas nós temos que começar a discutir por que o TSE ele é presidido por membros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de membros de uma corte constitucional, membros do braço jurídico do nosso Brasil, presidindo um tribunal administrativo que administra aí, né, dentre tantas coisas, a principal eleição do Brasil, que é a eleição presidencial. Então, eu não sei como nós podemos reverter esse processo de que os ministros do Supremo ficam no Supremo, o TSE será presidido por outras pessoas, não sei qual é a forma, dentro de uma reforma política, enfim, não sei dos detalhes, mas seria muito interessante, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão trazendo a política anti-governo, a política anti-Bolsonaro, para dentro do TSE. E isso é muito perigoso, né? O presidente está certo em falar que a nação quer eleições transparentes, isso é óbvio, e não tem por que calar quem quer questionar a transparência das nossas eleições. Ele que venceu em 2018, ele poderia estar muito, muito confortável, dizendo, não, eu venci, nós vamos seguir do jeito que estava. E, no entanto, ele que venceu é que pede mais transparência nas urnas. O presidente hoje fez um discurso num tom de desabafo e que representa aí muitos, milhões e milhões e milhões de brasileiros aí pelo país afora que não aguentam nem a militância do STF e que querem mais transparência no nosso sistema eleitoral.
E a gente revê agora um dos principais trechos dessa fala de há pouco do presidente. É ele que botou Lula em liberdade. E baseado no quê? No CEP, Código de Endereçamento Postal. Ele não podia ser julgado em Curitiba. Tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília. E anulou-se na época, que já se prescrevia, todas as acusações contra ele. Que Brasil é esse? Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresenta 9 sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Faquinha. Então, um dos principais momentos dessa fala do presidente Jair Bolsonaro há pouco em Brasília, José Maria Trindade, como disse a Ana, um desabafo do presidente, né, Zé? Boa noite. O presidente diz que não é um desabafo, mas acaba sendo o mesmo. E os ministros do Supremo isolaram os 2 indicados pelo presidente Jair Bolsonaro mesmo, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, este julgamento foi muito importante hoje na segunda turma, com idas e vindas. Inicialmente, o julgamento seria no plenário digital, no plenário eletrônico, onde os ministros colocam seus votos, mas houve o pedido de vistas e aí o próprio ministro Nunes Marques decidiu levar o assunto para a segunda turma. Quem desempatou foi o ministro Gilmar Mendes. Os 2 ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, decidiram que não havia motivo para a cassação do deputado mais votado do Paraná, Fernando Francischini. E os outros 3 mantiveram a cassação do mandato. Mais do que simplesmente cassar o mandato de um parlamentar mais votado do estado do Paraná, o que os ministros disseram é o seguinte: usar as mídias sociais de forma indevida é igual usar os veículos tradicionais de comunicação. Esta é uma grande novidade nas eleições. Isso não foi regulamentado pelo Congresso Nacional. Até pagar para impulsionar a internet é possível. Então não é a mesma coisa, já que não se pode pagar para publicar nas mídias tradicionais, rádio e televisão. Esse 3-2 acabou atingindo o presidente Jair Bolsonaro. Fernando Francischini é, sim, um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, colega lá dos tempos de parlamento, lembrando que ele foi eleito para um mandato de deputado estadual. E aí o presidente Jair Bolsonaro fez declarações importantes e graves. Diz que não é mais do tempo de que decisão do Supremo não se comenta e se cumpre. Ele diz que já foi esse tempo e ameaça não cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É apenas uma fala retórica do presidente Jair Bolsonaro, mas uma indicação de que está em rota um processo de colisão muito pesado entre os ministros do Supremo, que, mais uma vez digo, tentam isolar os indicados do presidente Jair Bolsonaro e criam uma espécie de corporativismo no Supremo, e o próprio presidente Jair Bolsonaro e suas decisões. O presidente fala que passa a faixa para qualquer um, mas tem que ser uma eleição aberta, transparente e justa. Ou seja, ele diz nas entrelinhas que não aceita uma derrota que não seja de uma eleição limpa, uma eleição transparente. Foi um pronunciamento muito pesado do presidente. Inclusive, ele acabou repetindo o que levou à cassação do deputado Fernando Francischini. Aquela história de que quando você discava o 17, que era o número antigo do presidente Jair Bolsonaro, não é mais, né? Quando discava o 1, já aparecia um 3.
Na verdade, isso não aconteceu, foi a gravação de uma urna num outro local, um experimento em outro local. O autor dessa gravação já foi, inclusive, identificado, aberto o processo contra ele, e o presidente acabou repetindo o que disse o deputado Fernando Francischini. É um resultado de todo um processo, não é de repente que o presidente aparece falando com essa dureza. E você, Guilherme Fiuza, que achou da decisão do Supremo, da reação do presidente Jair Bolsonaro? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. O Supremo está agindo de uma forma que inspira, né, para usar um termo entre aspas, um caminho para a crise institucional, porque ele caça um mandato de um parlamentar, de um representante do povo, às vésperas. Quer dizer, ele mantém a cassação, né, às vésperas de uma eleição, sendo que 2 ministros, né, essa cassação, para começar, só poderia acontecer por unanimidade. 2 ministros acham que não é para cassar, ou seja, é uma matéria controversa. E, evidentemente, que essa ideia de que o deputado divulgou um vídeo e aí, por conta disso, ia influenciar o resultado da eleição, e o nome disso é fake news, e quem comete fake news, eles prendem e arrebentam, como se dizia no passado, isso aí não cola, isso aí não é direito. Você poderia ter várias maneiras de processar, você dizer, olha, está fazendo uma denúncia aqui, isso aconteceu, você pode provar que isso aconteceu, mas você vai e caça esse mandato. Você quebra a medula da democracia, que é a representação pelo voto. E, aliás, de um parlamentar muito bem votado. Isso é uma inspiração, entre muitas aspas, para a crise institucional. Porque isso é uma instituição dizendo, nós vamos fazer o que a gente quiser. Na prática é isso, né? É no caminho para uma eleição em que, como assinalou o presidente também, foi criada uma comissão de transparência para aprimoramento. Não adianta, eles vêm com essa história do sistema inexpugnável. São todos esses sinais, Vitor, difícil de encontrar a boa-fé. Sistema é inexpugnável. Não é inexpugnável. Então, a fake news está sendo aí expressa pelos ministros do Supremo, do TSE, que dizem isso. Eles resolveram criar aí um fetiche em relação a esse sistema eleitoral brasileiro, que existe no Brasil, no Butão e em Bangladesh. É intocável, o debate é embargado, qualquer sinal de dúvida sobre esse sistema está sendo criada justamente essa atmosfera para que isso seja considerado um pecado capital. Tentaram, e ainda acho que vão tentar, no parlamento, passar essa lei absurda, reacionária, que classifica, que transforma uma subjetividade em crime, justamente para legalizar esse tipo de comportamento que eles estão adotando aí ao arrepio do direito. Ao arrepio do direito. Eles estão dizendo, não, a gente caça porque a gente quer caçar. Né? Havendo controvérsia, não é justificável essa cassação de um mandato. Você não encontra, né, na Constituição, você não encontra nos códigos legislativos nenhuma indicação de que essa conduta do deputado ensejaria cassação do mandato dele, a supressão dessa representação. E, de quebra, o Supremo foi analisar um questionamento do próprio deputado que substituiu, que ganhou a cadeira do deputado cassado dessa maneira. Então, Vitor, isso aí é uma atmosfera indesejável para o país. Isso aí, como o presidente também assinalou, é parte de ministros da máxima corte que estão agindo nessa linha da criação de um grande estigma, né? Olha, o bolsonarismo, contra o bolsonarismo vale tudo, é mais ou menos isso. Contra o bolsonarismo pode jogar aí as feras, o direito e a legislação e a Constituição. Nós vamos decidir o que nós queremos. Essas manchetes aí que antigamente eram da imprensa, que hoje são sempre uma campanha para alguma coisa
falsa. Eu posso falar depois amplamente sobre isso, as falsidades daquilo que a gente chamava de grande imprensa. Na área de saúde, então, é de arrepiar. Isso tudo vai vir à tona. Vocês não vão ficar impunes. Vocês vão fazer essa cartilhinha desse lugar confortável que o lobby hoje acalenta. Isso vai vir à tona. Não sou eu, não. Não sei se eu vou ganhar ou vou perder, a discussão não é essa a minha preocupação. Isso virá à tona. E aí é claro que esses arroubos do Supremo também estão aí estão acalentados, né, por essas manchetes. Uma parte da sociedade ainda acha que eles veículos que foram gloriosos outrora são ainda a informação, só que eles não são mais. Infelizmente, para minha tristeza, eles se demitiram dessa finalidade. Eles estão achando que eles vão fazer um arrastão com o Alexandre de Moraes, com o Barroso, com o Fachin, contra o bolsonarismo, e que vai ser assim no grito, porque essa cassação do deputado Francisquini é no grito. Mostre onde é que está na lei, onde é que está na interpretação honesta do direito, que esse deputado não pode ter mais o seu mandato. Isso é no grito. E, evidentemente, que às vésperas de uma eleição, se uma corte acena que pode estar querendo levar esse critério adiante, a sociedade se preocupa e uma crise institucional se avizinha. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu não sei se eu contei esse episódio aqui, mas se contei, vale repetir. Muita gente não ouviu. Em 1967, se não me engano, o Zé me corrige se precisar, o presidente do Senado, que era o Auro Moura Andrade, disse que, diante de uma decisão do governo que ele considerou arbitrária, ele disse a seguinte frase: japona não é toga. Agora está na hora de alguém dizer que toga não é japona, durante uma ditadura militar. Os ministros do Supremo estão agindo como se mandassem em tudo. Eles decidem tudo. E decidem, por exemplo, que há ministros de primeira classe e de segunda. Os nomeados pelo presidente Bolsonaro são de segunda classe e os outros são de primeira. Ninguém contesta decisões monocráticas, por exemplo, desses 7 ministros que se referem ao ministro Nunes Marques como ministro bolsonarista. É o que diz a imprensa, essa é a expressão. Eles não admitem ser chamados de ministros dilmistas ou ministros lulopetistas ou lulistas. E foram nomeados também por um presidente da República. Esta decisão se soma a outras que vão conduzindo o Brasil em direção de uma crise institucional gravíssima. Essa decisão se baseia em quê? Qual é a lei que diz que não pode ser criticado o sistema eleitoral? Qual é a lei? Quer dizer, fake news. Qual é a lei que pune com cassação de mandato uma eventual fake news, uma mentira qualquer? Se isso existe, precisa ser julgado. E o flagrante perpétuo já foi introduzido na legislação brasileira pelo Alexandre de Moraes, então está na hora de cobrar a fake news defendida durante 10 anos pelo atual ministro Barroso, que dizia que o Cesare Battisti era inocente. Eles conversavam, ele olhava nos olhos do Cesare, amigo, e dizia, não, é inocente. Depois, o Cesare Battisti, ao desembarcar da Itália, confessou que era mesmo assassino envolvido em 4 homicídios. Pois bem, depois vamos comentar isso aqui, esse é outro problema. O Alexandre de Moraes puniu, mais uma vez, hoje, a mulher do Daniel Silveira.
Daniel foi entrevistado ontem no programa Direto ao Ponto, também falaremos disso mais tarde, e ele provou que não representa nenhum perigo para a democracia brasileira. As decisões do Supremo é que ameaçam a democracia, porque violam a Constituição. Sempre. Então, são eles que estão empurrando o Brasil para essa crise, porque havendo impasse entre o poder entre poderes, no caso, entre o poder executivo e o poder judiciário, representado pelo Supremo, essa questão será a decisão será transferida para as Forças Armadas. Isso segundo a Constituição. Aí nós teremos um impasse, um problema que ameaça o sistema democrático que os ministros acham que defendem. Você não pode defender o Estado Democrático de Direito com sucessivas ilegalidades, como tem feito o Supremo. Mais um trecho agora da fala do presidente Jair Bolsonaro. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições e imediatamente seu chefe de Estado deve reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso? Senão um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. José Maria Trindade, mais 1 minuto e meio para você, Zé. Para se ter uma ideia da gravidade desta reunião, entre os motivos que pode justificar a expulsão de um embaixador acreditado no Brasil, seria a participação em um ato político ou tecer críticas ao governo ou ao presidente da República. Esses representantes de outros países foram levados para uma reunião onde lá houve críticas ao presidente e ao governo. Isso poderia ser interpretado como ato hostil ao presidente e aí provocado a expulsão. O Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre ouve convites para observadores. Eles só observam, não entram no mérito da campanha eleitoral, não entram no mérito do processo eleitoral. Observam e pronto, nada mais. Agora, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do presidente Edson Fachin querem fiadores do processo eleitoral. Ninguém pode ser fiador de algo se não analisa a fundo o que está acontecendo nos bastidores. O Augusto, sobre a fala lá, japona não é toga, é mesmo, do Áureo Melo, em 1964. Ele mostrou que os militares não poderiam substituir o Supremo Tribunal Federal. Uma frase muito importante dizendo que as leis tinham que ser cumpridas. Ana, 1 minuto e meio. O brasileiro precisa repetir 1000 vezes essa frase do presidente Bolsonaro. O ministro que soltou Lula hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral. É inacreditável isso que nós estamos vivendo, Vitor. Além do TSE já ser uma jabuticaba brasileira, difícil de explicar, nenhum país do mundo tem um Tribunal Superior Eleitoral, e mesmo se tivesse, duvido que seria presidido por ministros da Suprema Corte daquele país. Ou seja, ministros que têm que olhar a Constituição, aplicar a Constituição, mas aí voltam para outro tribunal para observar atos administrativos, atos eleitorais, ou seja, nós precisamos consertar isso urgentemente. Agora, interessante também que semana passada a parlamentar Érica Cocai, ela publicou aí nas suas redes, nas suas plataformas e nas suas redes sociais
uma declaração, né, seu perfil oficial, dizendo que as urnas em 2018 elas foram fraudadas, que a eleição é falsa, que as urnas foram fraudadas, e nada aconteceu com a Érica Cocai, absolutamente nada. De novo, o desmando desses ministros que acham que mandam no Brasil, que ignoram a Constituição, que têm inquéritos de perseguição pessoal, como o senhor ministro Alexandre de Moraes ao deputado Daniel Silveira. Isso tudo só acontece porque nós temos homens sem espinha dorsal no Senado para frear, para brecar esse tipo de inconstitucionalidade e covardia também. O senhor ministro Pacheco, o senhor o senador Rodrigo Pacheco, ele não pode ser desligado de toda essa conversa. Onde tem inconstitucionalidade, tem que ter o nome do Rodrigo Pacheco, porque ele é a única ferramenta da nossa Constituição capaz de parar esse tipo de atrocidade que está implodindo os pilares da nossa democracia. Não dá para falar de Supremo Tribunal Federal e inconstitucionalidades perpetradas por esses ministros sem citar sempre o senhor senador Rodrigo Pacheco. Você, Fiuza, 3 minutos. Olha, Vitor, tentar aqui sempre ser propositivo, construtivo, né? A gente não quer crise, a gente não gosta de crise, a gente quer que o sistema funcione normalmente, que a democracia seja respeitada, a gente não tem partido. Só que o Supremo Tribunal Federal, né, na maioria da sua composição, e o TSE não estão nessa toada, não estão sendo construtivos, não estão tendo uma conduta idônea. Essa reunião a qual o presidente da República se refere, do ministro Fachin com embaixadores, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O teor do que se fala ali é inaceitável. Se o país não tivesse, eu não sei o que está acontecendo, né? A gente fica meio aqui quase numa corregedoria, porque o normal seria o seguinte: basta, parou aí. Um sentimento que até recentemente era uma reação natural da sociedade, viria do próprio judiciário, viria da imprensa, viria do Ministério Público, viria do Congresso. Não pode o juiz, o integrante das cortes máximas do judiciário, fazer política, retórica desse jeito. Isso não existe. Então, esses ministros, eles não têm sutileza aí. Esse negócio de dizer, quer dizer, o ministro Fachin, ele faz, né, ele tem uma conduta frequentemente hostil à figura do presidente da República. Ele esperou o presidente chegar em Moscou para fazer uma coletiva bizarra, dizendo que os hackers russos ameaçam o sistema que ele mesmo dizia que era perfeito e inexpugnável. Isso aí, esse tipo de coisa não é aceitável, isso é grosseiro. Então, eles fazem o tempo todo. O ministro Alexandre de Moraes persegue o presidente e coloca ele no inquérito das fake news, que o seu próprio ex-colega diz que é o inquérito do fim do mundo. É, no mínimo, controverso. Eminentes juristas dizem que não pode ser feito dessa maneira, e não tem problema. Eles vão lá, afirmam que o presidente quebrou um sigilo que não existia, e aí? Isso custa o quê para quem está fazendo isso? Tem uma revisão, tem um contraste, é fake news? O que é isso? O que é esse tipo de conduta? Um ministro que recém havia deixado a presidência do TSE vai a Boston fazer um proselitismo contra esse presidente da República. Então, é claro, Vitor, para concluir, que o ambiente inspira desconfiança, porque eles estão fazendo política de forma grosseira e são os árbitros do processo. Já o Augusto comenta também, antes, mais um trecho do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho a obrigação
de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores, vão lá para dentro do TSE, e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República, como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente seu chefe de Estado deve reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso, senão um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Antônio de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem para cima de mim, se são homens. Augusto Nunes. Olha, é perfeitamente compreensível. Isso, perfeitamente compreensível. É hora de dar um basta, O Supremo, ele acha que existem 3 poderes que são iguais, independentes e devem conviver em harmonia. Ele acha que um é mais igual que os outros, que o judiciário pode fazer qualquer coisa. Na prática, eles estão decidindo quem pode e quem não pode ser deputado. E o deputado representa o povo. Ele não representa apenas os que votaram nele, é representante do povo fluminense. É um deles. A ação de um deputado extrapola a cidade onde ele vive. É ao contrário do que pensa o Alexandre de Moraes, que tentou e por um tempo conseguiu confinar o Daniel Silveira em Petrópolis, né, na cidade que ele vivia, comarca, como ele chamou. Eles estão decidindo coisas absurdas e todo dia, repito, a gente é obrigado a falar do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Essa atitude do Fachin é preocupante, ou mais que preocupante, porque ele soltou o Lula pelo critério do CEP mesmo, né? Dissemos aqui já mais de uma vez. Agora vai presidir o Supremo, no momento da eleição, o Alexandre de Moraes, que decidiu que o Daniel Silveira, por exemplo, não pode ser candidato a nada, continua tentando punir, não aceitando o texto do decreto que concedeu a graça constitucional ao Daniel Silveira. Agora é outro deputado do Paraná que não pode ser. E aí o Poder Legislativo tem que urgentemente votar a PEC, né, que diz que uma decisão inconstitucional do Supremo tem que ser examinada por uma comissão do Congresso. Tem que haver algum controle, porque eles não têm agora nenhum limite. Amanhã, já antecipo, os jornais, né, da imprensa velha, né, as emissoras de TV também, né, envelhecidas e envilecidas, vão dar isso aí. O presidente Bolsonaro ameaça dar um golpe. É o presidente Bolsonaro, segundo a imprensa, quem ameaça a democracia, sendo que ele é o único que se preocupa no momento com a liberdade de expressão e com a liberdade que deve ter o povo para escolher o seu representante.
Então tem que dar um basta, sim. O Supremo pretende infundir medo em todos os brasileiros. Tá? Vai chegar a vez dos outros deputados, dos outros senadores, né? Se eles não reagirem. E quem está reagindo contra essa arbitrariedade intolerável é o presidente Bolsonaro, que é acusado de pensar num golpe. Quem já deu o golpe é o Supremo, porque está instaurada a ditadura do judiciário.